Algumas mentiras demoram uma vida inteira para serem desenterradas, como se o tempo fosse cúmplice do silêncio. A minha demorou 18 anos. 18 anos de luto por um filho que respirava em outro canto do mundo, sem saber que eu chorava por ele todas as noites, enquanto acendia velas de parafina que derretiam lentamente, assim como minha esperança. Foi numa tarde de setembro, dessas que em Minas Gerais já anunciam o calor que vem pela frente, com o céu de um azul quase doloroso e o cheiro de café fresco invadindo toda a casa, que minha vida partiu em duas. Antes e depois daquele envelope pardo na minha caixa de correio. Antes e depois de descobrir que meu primeiro filho, aquele que me disseram que não resistiu ao parto, estava vivo. Que cresceu chamando outras mulheres de mãe, enquanto eu, feito louca, acendia velas no dia em que ele supostamente se foi. Quem disse que tempo cura tudo nunca teve um filho arrancado dos braços. Olhando para trás, com os meus 72 anos nas costas, minhas mãos enrugadas que já não dão mais conta de bordar como antes, ainda sinto o gosto amargo daquela mentira entranhada na minha vida, como erva daninha em canteiro de rosas. Uma mentira que começou quando eu ainda era uma menina assustada de 16 anos, numa época em que família de bem não tinha filhas grávidas solteiras, numa época em que mulher não tinha voz, em que menina obedecia e pronto. Hoje, sentada na varanda da minha casa em Ouro Preto, vendo o sol se pôr atrás das igrejas barrocas, com a xícara de café temperado com canela, esfriando entre meus dedos enrugados, me pergunto se o perdão é mesmo possível quando a dor tem raízes tão fundas quanto as minas de ouro que fizeram a riqueza desta cidade. Talvez seja. Mas isso vocês vão descobrir comigo, ao longo desta história, que nunca pensei ter coragem de contar. É estranho como a vida dá voltas, não é mesmo? Como o que parece ser o fim pode ser apenas o começo de algo que a gente nem imaginava. Como as fotografias amareladas guardam segredos que só o tempo se atreve a revelar, num dia qualquer, quando a gente menos espera. Agora se acomodem bem, peguem um café ou um chá de camomila, aquele que minha mãe dizia acalmar até coração de viúva, e venham comigo desenterrar essa história. Porque certas verdades só podem ser contadas por quem já viveu o suficiente para entender que nem sempre o bem e o mal são coisas tão fáceis de separar quanto o café e o açúcar que agora mexo devagar nesta xícara antiga de porcelana. Nasci em Mariana, interior de Minas, em 1953. Filha de Sebastião e Conceição Alvarenga, gente de posses médias e nome respeitado na cidade pequena, onde todos se conheciam pelo nome e sobrenome. Papai era farmacêutico, dono da única farmácia da praça principal, a Farmácia São José, com aquele cheiro característico de mertiolate e éter que me embriagava a cada visita, e aquelas prateleiras de madeira escura que eu adorava ajudar a organizar, colocando os remédios em ordem alfabética, como se fossem personagens de uma história que só eu conhecia. Mamãe era professora primária, dessas que toda criança temia e respeitava, mas que no fundo guardava um caderninho com bilhetinhos de todos seus alunos. Um dia vou mostrar para eles quando crescerem, dizia ela, como se aqueles pedaços de papel fossem tesouros. Talvez fossem. Hoje entendo que pequenas lembranças são o que nos sustentam quando a memória começa a falhar. Nossa casa ficava a 2 quadras da matriz de Nossa Senhora da Conceição. Uma casa de 2 andares com janelas azuis e um quintal cheio de pés de acerola, pitanga e jabuticaba, que eu subia escondida, sempre voltando para dentro, com as pernas raladas e a boca roxa de fruta. "Menina, não sobe em árvore, Teresa!" reclamava minha mãe, enquanto passava mercúrio na minha pele machucada. "Vai ficar moça solteira se continuar com essas travessuras de moleque." Mas no outro dia, lá estava eu de novo, com meu vestidinho engomado todo sujo de terra, os joelhos esfolados e o coração leve, como só o coração de criança consegue ser. As tardes de domingo eram sagradas na minha família. Depois da missa das 10, nos reuníamos para o almoço que perfumava a casa desde cedo. Mamãe preparava galinha ao molho pardo, tutu de feijão, couve fininha como cabelo de anjo, arroz soltinho,
e aquela farofa de ovo que só ela sabia fazer. Para a sobremesa, sempre doce de leite com queijo ou ambrosia. Meu pai dizia que mesa de mineiro tem que ser farta, porque nunca se sabe quem pode aparecer. E apareciam mesmo. Vizinhos, amigos, parentes distantes, todos trazendo um doce ou uma novidade, saindo sempre com um pote de geleia ou compotas que mamãe preparava nas estações de cada fruta. Foi nessas mesas de domingo que aprendi o valor da partilha, do acolhimento, das histórias contadas entre um café e outro. Cresci ouvindo que seria alguém na vida. A Teresa vai estudar na capital, dizia papai com orgulho quando os clientes perguntavam sobre os filhos. Eu era a caçula de 4 irmãos, 3 homens e eu. Joaquim, o mais velho, seguiu os passos do pai e se tornou farmacêutico. Antônio virou médico em Belo Horizonte e Carlos, engenheiro. Para mim, mamãe sonhava com o magistério. Uma moça precisa de profissão decente, que dê para conciliar com o lar depois que casar. Era o destino traçado para as meninas da minha geração. Estudar o suficiente para ter um diploma na parede, mas não tanto que espantasse os pretendentes a marido. Mas eu tinha outros sonhos que guardava como quem guarda moedas no fundo de uma gaveta. Às escondidas, lia revistas de moda que vinham de São Paulo e sonhava em ser costureira de alta costura. Desenhava vestidos nos cadernos de escola, rabiscava croques nas margens dos livros, escondia retalhos embaixo da cama e remendava as roupas velhas das primas quando ninguém estava olhando. Mãos de fada, dizia vó Ritinha quando me via bordando. Era o único elogio que recebia por esse talento meio desprezado pela família. A vida era simples, regrada, previsível. As estações marcavam o tempo tanto quanto o calendário. Na primavera, as ruas de Mariana se tingiam de ipês amarelos e roxos. No verão, as tempestades arrastavam a terra vermelha pelas ladeiras. No outono, as festas de São Benedito enchiam a cidade de congados e tambores. E no inverno, o frio seco rachava os lábios e fazia o céu mais azul que já vi na vida. Era o ritmo seguro de uma cidade do interior, onde a maior rebeldia que uma moça podia ter era andar de bicicleta usando calças compridas. Até que, aos 15 anos, conheci o Tiago. Foi numa quermesse da igreja, numa noite de junho, com bandeirinhas coloridas balançando na brisa e o cheiro de quentão e pipoca no ar. Ele estava lá, ajudando na barraca do tiro ao alvo, com aquela camisa branca que contrastava com a pele morena, os braços fortes de quem trabalha desde cedo. Nossos olhos se encontraram quando fui comprar fichas e algo dentro de mim mudou para sempre, como um ímã que encontra seu oposto. Tiago trabalhava ajudando o pai na oficina mecânica no bairro da Colina. Tinha um sorriso que me deixava sem fôlego e andava naquela lambreta barulhenta que mamãe dizia ser coisa de vagabundo. A gente se encontrava escondido depois da escola, no largo da igreja, fingindo que era coincidência. Ele me emprestava livros de poesia que eu guardava embaixo do colchão como quem guarda dinheiro em tempos de crise. Um dia vou te levar para conhecer o mar, ele prometia, enquanto estávamos sentados nos degraus da igreja matriz nas tardes de quinta-feira, quando o padre visitava os doentes e o sacristão tirava sua soneca. Você ia gostar de ver o infinito, Teresa? É como se a gente pudesse respirar liberdade. O que ele não sabia é que, para mim, liberdade já tinha nome e sobrenome. Era Tiago Mendonça, com seus sonhos maiores que Mariana, com seu jeito de ver beleza nas coisas simples, com suas mãos calejadas que tremiam quando tocavam as minhas. Menina, toma cuidado com esse moleque, avisou tia Lourdes certa vez, quando me viu conversando com ele na praça. Essa gente de oficina não serve para moça de família. Isso não vai dar certo. Mas como não dar certo algo que fazia meu coração bater tão forte? Que me fazia sentir viva pela primeira vez? Que me dava coragem de sonhar além das paredes da casa dos meus pais? Fomos nos aproximando devagar, como água de chuva, que vai enchendo um poço sem pressa. Um olhar aqui, um bilhete ali, um roçar de mãos na missa de domingo. Até que no carnaval de 1969, quando eu tinha 16 anos e Mariana fervia com os blocos de rua, tudo mudou.
Mamãe me deixou ir ao baile do clube recreativo com minhas primas, com a condição de voltar antes da meia-noite, que nem Cinderela. Me arrumei como nunca, com um vestido azul claro que eu mesma tinha costurado escondida e meus cabelos presos com fitas da mesma cor. Passei um batom clarinho contrabandeado da minha prima mais velha e até um pouquinho de perfume atrás das orelhas, como tinha visto nas revistas. Quando cheguei ao clube, o coração quase saiu pela boca ao ver Tiago lá, mais bonito que nunca, com uma fantasia improvisada de marinheiro, uma camiseta listrada e uma calça branca que realçava ainda mais sua pele bronzeada pelo sol de trabalhar na oficina. Nossos olhos se encontraram através do salão lotado, como se fossem os únicos no mundo. Dançamos 3 músicas seguidas, sob os olhares reprovadores da dona Eunice, vizinha da minha mãe e maior fofoqueira da cidade. Mas naquela noite eu não me importava. A música entrava pelos meus ouvidos e derretia qualquer cautela. As mãos de Tiago na minha cintura pareciam pertencer ali desde sempre. Vem comigo, ele sussurrou no meu ouvido depois da 3ª música. Quero te mostrar uma coisa. Fugimos para o quintal do clube onde as árvores de quaresmeira floriam, e sob aquelas flores roxas tive meu primeiro beijo. Seus lábios nos meus foram como provar uma fruta desconhecida e descobrir que seu gosto é melhor que tudo que você já experimentou na vida. E não foi só o beijo. Naquela noite, no quartinho dos fundos da oficina onde Tiago às vezes dormia quando trabalhava até tarde, me entreguei a ele como quem entrega um presente precioso, um tesouro guardado. As mãos dele, que até então só tinham tocado as minhas com reverência, agora percorriam meu corpo como quem decora um mapa para nunca mais se perder. A dor foi menos que o prazer, e o medo menos que o amor. Te amo, Teresa, ele disse quando estávamos deitados naquele colchão estreito, cobertos apenas pelo luar que entrava pela janela sem cortina. Um dia vou te dar uma vida melhor que essa. Você vai ver. A culpa veio junto com o prazer, como se as duas coisas não pudessem existir separadas para uma menina criada como eu. Nas semanas seguintes, rezei mais do que em toda a minha vida, implorando para que minha menstruação descesse. Evitava olhar nos olhos de Nossa Senhora na igreja, como se ela pudesse ler meus pecados. À noite, sonhava com anjos me apontando o dedo, com o inferno que o padre Antônio descrevia nos sermões de domingo. Quando a náusea começou, junto com um atraso de quase 2 meses, eu já sabia, mas fingia não saber. Como pode uma coisa feita com tanto amor trazer tanto medo? Tentei todos os chás que as mulheres mais antigas sussurravam que resolvia problema de moça. Canela forte, arruda, semente de abóbora. Nada adiantou. Foi Dona Zulmira, nossa vizinha e parteira da cidade, quem confirmou, num fim de tarde em que mamãe tinha ido visitar uma comadre no sítio. Tá esperando um anjinho, menina, ela disse, com uma mistura de pena e repreensão nos olhos, enquanto pousava as mãos nodosas sobre minha barriga ainda plana. O que eu faço agora, Dona Zulmira? Perguntei com lágrimas escorrendo pelo rosto. Reza, filha, e conta para sua mãe logo. Quanto mais tempo passa, pior fica. Contei para o Tiago no dia seguinte. Encontramos no nosso lugar de sempre, atrás da igreja. Ele empalideceu, depois me abraçou forte e disse que ia dar um jeito, que ia falar com os pais dele, que a gente podia se casar. Tinha 17 anos e falava como homem. Vou assumir meu filho, Teresa. Não tenho muito, mas tenho honra e trabalho. A gente dá um jeito. Marquei de encontrá-lo 2 dias depois, para decidirmos como contar às nossas famílias, como seríamos felizes, apesar de tudo, como enfrentaríamos o mundo juntos. Mas eu nunca apareci para esse encontro. Na mesma noite, com as mãos tremendo como folha de bananeira em dia de ventania, contei para minha mãe. Estávamos na cozinha, eu ajudando a lavar a louça do jantar, ela guardando as panelas limpas. Escolhi esse momento porque era quando ela parecia mais calma, mais mãe e menos professora. Mãe, comecei, a voz quase sumindo. Preciso te contar uma coisa. Ela deve ter percebido pela minha voz que era grave, porque parou o que estava fazendo e se virou para mim. Seus olhos já mostravam preocupação.
O que foi, menina? Está doente? Não, mãe, eu acho que estou grávida. O que veio depois foi um silêncio tão violento que até hoje ecoa dentro de mim quando fecho os olhos. Um silêncio cortante como navalha, que parecia dividir minha vida em antes e depois. Vi o rosto da minha mãe perder a cor, depois ficar vermelho. Vi suas mãos apertarem o pano de prato com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. É do moleque da oficina, não é? Ela perguntou, a voz tão baixa que mal pude ouvir. Confirmei com a cabeça, incapaz de falar. Arrume suas coisas, você vai para Ouro Preto amanhã. A voz dela saiu como gelo. Para cá, para a casa da sua tia Inês. Ninguém pode saber, entendeu? Ninguém. Tentei perguntar sobre o Tiago. Tentei dizer que ele queria assumir, que a gente podia se casar, que ele era trabalhador e honesto. Mas tudo o que recebi foi um tapa no rosto. O único que minha mãe me deu em toda a vida. Aquele moleque não tem onde cair morto. Quer estragar sua vida toda? Quer destruir nossa família? O que seu pai vai dizer quando souber? O que as pessoas vão falar? Pensa um pouco, Teresa. Caí num choro convulsivo, mais por medo do que pela dor do tapa. Mamãe me olhou com uma mistura de raiva e dor que nunca vou esquecer. Agora chora. Devia ter chorado antes de abrir as pernas para aquele vagabundo. Vai dormir. Amanhã cedo eu falo com seu pai. Aquela noite foi a mais longa da minha vida. Fiquei acordada, abraçada ao travesseiro, sentindo a primeira náusea forte da gravidez misturada com o pânico. O que seria de mim? Do meu bebê? Do Tiago? Pela madrugada ouvi vozes alteradas no quarto dos meus pais. A voz grave do meu pai, sempre tão controlada, agora alta e cheia de desespero. Como ela pôde fazer isso conosco? Logo a Teresa, que tinha futuro. A voz da minha mãe tentando acalmar, mas também cheia de vergonha. Precisamos resolver isso logo, antes que a cidade toda saiba. Papai, quando soube, trancou-se no quarto e só saiu no dia seguinte, com olhos vermelhos e sem olhar para mim. No caminho para a rodoviária, no jipe velho que ele usava para ir até a capital comprar medicamentos, finalmente falou: "Você vai ter essa criança na casa da sua tia, longe dos falatórios. Depois volta para casa e recomeça sua vida. Isso é o melhor para todos, inclusive para essa criança." "Mas pai, o Tiago quer assumir, ele quer casar comigo." "Não me fale desse moleque!" ele gritou, batendo no volante com tanta força que o carro quase saiu da estrada. Foi a única vez que vi meu pai perder o controle. Um ninguém, sem estudo, sem futuro, filho de mecânico bêbado. Você acha mesmo que ia ser feliz? Ia sustentar filho com o quê? Amor não enche barriga, Teresa. Ficamos em silêncio o resto do caminho. Na rodoviária, ele me entregou uma maleta com algumas roupas e um envelope para entregar à tia Inês. Não me abraçou, não me olhou nos olhos, apenas disse: "Sua mãe escreve para a Inês toda semana. Você fica lá até resolver essa situação." Minha última imagem de Mariana pela janela do ônibus foi a torre da igreja onde Tiago e eu nos encontrávamos. Eu nunca mais o vi. Soube anos depois que ele foi embora para São Paulo pouco tempo depois. Talvez procurando por mim, talvez fugindo. Nunca tive coragem de descobrir. A casa da tia Inês em Ouro Preto era grande e fria, com piso de pedra-sabão que gelava meus pés descalços todas as manhãs. Ficava numa ladeira íngreme, dessas que só Ouro Preto tem, com vista para o pico do Itacolomi. Ela era viúva, vivia sozinha e não fazia perguntas. Apenas seguia as instruções de minha mãe. "Você vai ficar no quarto dos fundos. Pode ajudar com os afazeres da casa, mas não deve sair na rua. Se alguém perguntar, você está aqui para estudar para o vestibular." Tia Inês era irmã do meu pai, mais velha, com aquele jeito seco de mulher que viveu demais e sorriu de menos. Não era má pessoa, apenas endurecida pela vida. O marido morrera na mina há muitos anos, sem lhe deixar filhos. Talvez por isso ela parecia olhar para minha barriga com um misto de desaprovação e inveja. Passei os meses seguintes praticamente em reclusão, vendo o sol apenas da janela do meu quarto, que dava para os fundos da casa e para um quintal com um pé de jacarandá que floria em setembro. Comia o que me serviam, ajudava com a limpeza e a cozinha.
e nas horas vagas, quando as náuseas permitiam, tricotava roupinhas pequenas e secretas que escondia embaixo do colchão. À noite, conversava com meu bebê, prometendo a ele um amor que compensaria a falta de tudo mais. Vou te dar tanto amor, meu filho, tanto amor que você nem vai sentir falta do resto, sussurrava com as mãos sobre a barriga que crescia, enquanto lágrimas escorriam pelo rosto. Um dia a gente vai ser feliz, você vai ver. Um dia vou te contar como você foi feito com amor, mesmo que o mundo não entenda. Foi ali, sozinha com minha barriga crescente, que comecei a sonhar com um futuro diferente para nós dois. Talvez, depois que ele nascesse, quando a poeira baixasse, eu pudesse procurar Tiago. Talvez pudéssemos ser uma família, mesmo que simples, mesmo que pobre. Os três juntos, enfrentando o mundo. Que tola eu era, não? Como se o destino não tivesse outros planos para nós. Como se as histórias sempre terminassem como a gente imagina nas noites solitárias, quando a esperança é o único remédio contra o medo. A dor do parto é como nenhuma outra. Dizem que com o tempo a gente esquece, mas isso é conversa de quem nunca pariu. O que acontece é que a gente aprende a conviver com aquela lembrança, como quem guarda uma cicatriz embaixo da roupa. Ninguém vê, mas a marca está lá. E de vez em quando, em noites de chuva ou de saudade, ela dói como se fosse recente. Foi numa madrugada quente de novembro que meu filho decidiu vir ao mundo. O céu estava carregado de estrelas, como se todos os santos estivessem olhando para baixo naquele momento. Tia Inês chamou Dona Celina, uma parteira conhecida em Ouro Preto, que chegou carregando uma maleta de couro surrada e um olhar que parecia ter visto de tudo na vida. Era uma mulher de seus 60 anos, mãos fortes de quem já trouxe centenas de crianças ao mundo e um rosto marcado por rugas profundas, como sulcos em terra seca. Primeira cria sempre é mais sofrida, minha filha, ela disse enquanto preparava panos limpos e água quente. Mas você é forte, vai dar conta. Respira fundo e confia no corpo que Deus te deu. O quarto foi preparado como mandava a tradição. Bacias com água morna, toalhas limpas passadas com ferro quente, uma tesoura fervida, linha e agulha para qualquer necessidade. Tia Inês acendeu uma vela para Nossa Senhora do Parto, colocando-a num canto do quarto onde eu não podia vê-la da cama, mas que iluminava o teto com um brilho trêmulo e dourado. As horas seguintes foram um borrão de dor e medo. Tia Inês segurava minha mão, mas não dizia nada, como se estivesse apenas cumprindo uma obrigação. Seu rosto permanecia impassível, mesmo quando eu apertava seus dedos com força durante as contrações. Dona Celina, por outro lado, me guiava com palavras firmes, me ensinando a respirar, a empurrar, a descansar entre uma dor e outra. Vem com tudo, menina. Ajuda seu filho a nascer. Eu gritava, chamava por minha mãe, por Tiago, por Deus, por qualquer um que pudesse me ajudar naquele momento em que eu me sentia partindo ao meio. O suor escorria pelo meu corpo como água de cachoeira. E o mundo se resumia àquela dor pulsante que vinha em ondas cada vez mais fortes. "Tô vendo a cabecinha", anunciou Dona Celina depois do que pareceu uma eternidade. "Mais um empurrão, minha filha!" E então, depois do que pareceu uma eternidade, ele chegou. Primeiro um ombro, depois a cabeça coberta de cabelos escuros e molhados e, finalmente, o corpo todo, pequeno e perfeito. O choro dele preencheu o quarto, forte e claro. Um som que gravei na memória como se fosse uma fotografia sonora, daquelas que a gente guarda para sempre no coração. "É um menino", anunciou Dona Celina, erguendo-o para que eu pudesse ver. "E que menino bonito!" Ela o segurava contra a luz da lamparina, e por um momento ele parecia quase transparente, com a pele avermelhada e molhada brilhando como se fosse feita de luz. Era a coisa mais linda que eu já tinha visto na vida. Tão pequeno e tão completo ao mesmo tempo, com todos os dedinhos nas mãos e nos pés, com o narizinho arrebitado, com a boquinha que agora gritava anunciando sua chegada ao mundo. Por um breve momento, nossos olhos se encontraram. Meu filho tinha os olhos do Tiago, escuros e profundos, mesmo ainda embaçados pelo nascimento.
Estendi os braços desesperada para tocá-lo, para senti-lo contra meu peito, para contar cada detalhe daquele rostinho que eu havia imaginado por meses. Deixa eu pegar ele, dona Celina, implorei, sentindo uma força nova, apesar do cansaço do parto. Preciso limpá-lo primeiro, ela disse, mas havia algo estranho em sua voz. Algo que, naquele momento, atribuía ao cansaço ou à minha própria exaustão, mas que anos depois reconheceria como hesitação. Culpa, talvez. Enquanto ela limpava meu filho num canto do quarto, ouvi um cochicho entre ela e tia Inês. Palavras rápidas, trocadas em voz baixa, que meus ouvidos exaustos não conseguiram captar por completo. Só percebi que tia Inês assentiu com a cabeça, o rosto mais sério do que nunca. O cansaço me dominou. Fechei os olhos por alguns minutos. Talvez tenha até adormecido. Quando acordei, o quarto estava silencioso. Tia Inês estava sentada na cadeira ao lado da cama, com o rosto pálido e as mãos cruzadas no colo, apertando e soltando um terço de madeira que nunca a vi usar antes. "Cadê meu filho?" perguntei, a voz ainda fraca, mas cheia de urgência. "Quero amamentar ele." O silêncio dela durou apenas alguns segundos, mas pareceu uma eternidade. Um silêncio carregado de algo que eu não compreendia, mas que fez meu coração acelerar com um medo novo, diferente da dor do parto. "O bebê não resistiu, Teresa," ela finalmente disse sem me olhar nos olhos. "Nasceu fraco demais, com problema no coração." As palavras caíram sobre mim como pedras, cada uma delas me atingindo em lugares diferentes do corpo, causando dores que eu não sabia que podia sentir. Não acreditei. Não podia acreditar. Tinha ouvido o choro dele, forte e saudável. Tinha visto seus olhos abertos, seu corpo perfeito. "Você está mentindo," gritei, tentando me levantar, sentindo um líquido quente escorrer entre minhas pernas, provavelmente sangue. Eu o ouvi chorar. Ele estava bem. "Cadê meu filho?" "Foi só reflexo," dona Celina respondeu, aparecendo na porta com o rosto lavado, mas os olhos vermelhos. "Acontece às vezes, mas ele não chegou a respirar direito. O coraçãozinho era fraco demais." Algo no olhar dela não batia com suas palavras. Um desvio rápido, uma incapacidade de manter os olhos nos meus quando falava. Na época, pensei que fosse apenas tristeza por perder um bebê durante o parto, algo que devia ser difícil mesmo para uma parteira experiente. Anos depois, entenderia que era o peso da mentira que ela carregava. Tentei levantar da cama, mas meu corpo estava fraco demais. As pernas não obedeciam. A cabeça rodava como um peão. "Quero ver meu filho. Onde ele está? Quero segurar ele." "Já cuidamos disso," disse tia Inês, finalmente me encarando, mas com uma frieza que congelou meu sangue. "Seu pai deu instruções quando te mandou para cá. Foi melhor assim, Teresa. Você é muito jovem. Vai ter outros filhos quando for a hora certa." "Que instruções? O que vocês fizeram com ele? Onde está meu filho?" Minha voz saía entre soluços. Um grito rouco e desesperado que parecia vir de um lugar muito mais profundo que minha garganta. "Está com Deus agora," respondeu tia Inês, fazendo-te o sinal da cruz. "É melhor você descansar. Amanhã conversamos." Mas não havia o que conversar. Na minha cabeça tudo estava claro como água. Meu filho tinha morrido. A vida que cresceu dentro de mim por 9 meses, que me fez passar mal nas manhãs, que me fez sonhar com um futuro diferente, tinha se ido antes mesmo de começar. Antes que eu pudesse amá-lo fora do meu corpo, antes que pudesse dar-lhe um nome. Naquela noite, chorei até não ter mais lágrimas, berrei até ficar sem voz. Quando o dia amanheceu, eu era apenas uma sombra da Teresa que entrou em trabalho de parto na noite anterior. Uma casca vazia, como aquelas cigarras que deixam a pele para trás nos troncos das árvores. Dias depois, antes que eu pudesse realmente entender o que havia acontecido, antes que pudesse perguntar onde tinham enterrado meu filho, antes que pudesse colocar flores em seu túmulo, ou ao menos dizer adeus, fui mandada de volta para Mariana. "Sua mãe está vindo te buscar," anunciou tia Inês 5 dias depois do parto. "Arrume suas coisas e lembre-se do que combinamos.
Isso fica entre nós. Na cidade você esteve estudando aqui esse tempo todo, entendeu? Entendi, sim. Entendi que minha dor não importava, que meu luto não tinha espaço naquela família de aparências, que meu filho seria para sempre um segredo, um fantasma que só eu veria. Na semana seguinte, voltei para a Mariana, para a casa dos meus pais, para o silêncio que se instalou entre nós. Mamãe me recebeu com um abraço contido, como se tivesse medo de me quebrar. Vai passar, filha! Foi tudo o que ela disse. Papai nem me olhou nos olhos durante semanas. Voltei para a minha escola, voltei para a vida que tinham planejado para mim, mas não era mais a mesma Teresa. Aquela tinha morrido junto, ou assim eu pensava, com meu filho sem nome. Em meu lugar existia agora uma moça quieta, que sorria sem mostrar os dentes, que estudava sem reclamar, que aceitou entrar para a escola normal e se tornar professora, como mamãe queria. Uma moça que tinha aprendido da pior maneira possível que sonhos têm preço, e que nem sempre somos nós quem escolhemos pagá-los. Os anos passaram como nuvens de chuva no céu de Minas, às vezes arrastados, carregados de tempestade, às vezes rápidos, luminosos, quase felizes. Formei-me professora, como mamãe queria. Dava aulas para crianças pequenas na mesma escola onde ela ensinava. À noite, sozinha no meu quarto, desenhava vestidos que nunca costuraria, imaginava vidas que nunca viveria. Aos 22 anos, conheci Augusto durante uma quermesse da igreja. Ele era funcionário do Banco do Brasil, recém-transferido de Belo Horizonte. Um homem gentil, de óculos de aro fino e modos educados, que parecia não se importar com meu jeito calado. Era alguns anos mais velho, já tinha 30, e procurava uma moça de família para se casar. No nosso terceiro encontro, acompanhados pela minha mãe a uma distância respeitável, contei a ele sobre meu passado, sobre o bebê, sobre a vergonha, sobre a dor. Era justo que soubesse, antes de se envolver mais. Para minha surpresa, ele segurou minhas mãos e disse, com uma voz tão suave que quase não ouvi: "O passado não me importa, Teresa. O que me importa é o futuro que podemos construir juntos." Casamos 8 meses depois, numa cerimônia simples na igreja matriz. Não foi o casamento dos meus sonhos de menina, mas foi um recomeço. Augusto era um homem bom, um homem paciente. Não me amava com a intensidade com que Tiago me amara, nem eu a ele, mas havia entre nós um companheirismo e um respeito que muitos casais nunca conhecem. Mudamos para Belo Horizonte, onde Augusto tinha sido promovido na agência central do banco. Era uma cidade grande, barulhenta, cheia de prédios e carros, tão diferente da Mariana da minha infância. Nos primeiros meses me sentia perdida, como um passarinho que saiu da gaiola, mas não sabe para onde voar. Mas aos poucos, fui criando raízes ali, aprendendo os caminhos, encontrando pequenos prazeres nas coisas simples. O pôr do sol na Praça da Liberdade, o sorvete de creme no Parque Municipal aos domingos, as flores da minha pequena varanda que cuidava com tanto carinho. 1 ano depois de casados, engravidei. O medo que senti nos primeiros meses foi indescritível. Cada vez que o médico me examinava, cada ultrassom, cada batida do coração do bebê, era para mim uma mistura de alegria e terror. Será que dessa vez eu poderia ficar com meu filho? Será que dessa vez o destino seria mais gentil? Beatriz nasceu numa tarde de abril, depois de um parto mais tranquilo que o primeiro. Quando a colocaram em meus braços, quando senti seu corpinho quente contra o meu, quando vi seus olhinhos abertos me encarando, chorei como nunca havia chorado antes, de alívio, de alegria, mas também de uma dor antiga que nunca cicatrizou completamente. "Parece que é seu primeiro filho", de tão emocionada, comentou a enfermeira, sem saber o peso daquelas palavras. Beatriz foi meu raio de sol, minha segunda chance, minha redenção. No rosto dela, às vezes via traços do meu primeiro filho, aquele que nunca pude segurar, nunca pude amamentar, nunca pude ver crescer. Como seriam parecidos? Como seria diferente se ele estivesse ali, um irmão mais velho para brincar com ela, para protegê-la? Construí uma vida que parecia feliz por fora, mas que guardava um vazio que nada preenchia. Augusto sabia, claro,
Nos momentos mais íntimos, quando a casa estava quieta e Beatriz dormia, às vezes ele me encontrava chorando sozinha na varanda, olhando para as estrelas. Está pensando nele de novo, não é? Perguntava sem precisar especificar quem era ele. Ele faria 18 anos este ano, respondi certa vez. Já seria um homem. Talvez seja melhor assim, Teresa. Como íamos explicar para a Beatriz? Para a sociedade? Augusto não entendia. Como poderia? Para ele, aquela criança tinha sido um erro de juventude, uma complicação felizmente resolvida. Para mim era uma ausência constante, uma ferida aberta que latejava em dias especiais. Todo dia 15 de novembro, eu acendia uma vela. Era meu ritual particular, meu momento com o filho que não tive chance de conhecer. Augusto respeitava, se afastava, me deixava ter aquelas horas de luto sem perguntas. Sentava-me na pequena sacada do nosso apartamento, acendia a vela branca e ficava ali em silêncio, imaginando como seria sua voz, seu riso, sua vida. Foi numa dessas noites, 18 anos depois, enquanto eu olhava para a chama tremulante, que o telefone tocou. Era a mamãe, já viúva há alguns anos, a voz mais frágil do que eu lembrava, com aquela rouquidão de quem fumou a vida toda escondida no banheiro. Teresa, preciso te ver, é importante. Algo no tom dela me assustou. Não era apenas um pedido para uma visita casual, como às vezes fazia quando se sentia muito sozinha naquela casa grande demais para uma senhora idosa. Havia urgência, havia medo também. Aconteceu alguma coisa, mãe? Só vem, filha. Amanhã, se puder. Tem algo que você precisa saber. No dia seguinte, depois de deixar recado na escola onde dava aulas e pedir para uma vizinha ficar de olho em Beatriz, que já estava com 13 anos, peguei o ônibus para Mariana. Durante toda a viagem, o coração batia acelerado com um pressentimento estranho. Será que minha mãe estava doente? Será que tinha descoberto algo sobre o Tiago? Encontrei minha mãe envelhecida, as mãos trêmulas segurando um envelope amarelado. A casa parecia mais vazia, mais silenciosa desde que meu pai morrera 3 anos antes. Os móveis antigos, cobertos com panos de crochê, pareciam fantasmas de uma vida que já não existia mais. Isso chegou para você, ela disse, estendendo o envelope para mim assim que me sentei à mesa da cozinha, depois de um abraço breve e sem calor. Abri sem querer, pensando que era para mim. Olhei para o envelope. Era endereçado a Teresa Alvarenga, meu nome de solteira, no endereço dos meus pais. Não havia remetente, apenas um carimbo postal de Belo Horizonte. Dentro do envelope havia uma carta manuscrita em papel pautado e uma fotografia em preto e branco. A foto mostrava um rapaz de uns 18 anos, com um sorriso tímido, vestindo uniforme escolar. Um rosto jovem, bonito, com algo familiar nos traços. No verso, estava escrito em letra caprichada: Rafael, formatura do ensino médio, 1987. Meu coração parou, depois disparou com tanta força que pensei que fosse romper meu peito. Aquele nome, Rafael, não significava nada para mim. Mas aquele rosto era como olhar para um espelho distorcido pelo tempo. Havia algo do Tiago ali, nas sobrancelhas espessas, no queixo determinado. Havia algo de mim também, no formato dos olhos, no nariz levemente arrebitado. Com as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar o papel, desdobrei a carta. Prezada senhora Teresa Alvarenga, meu nome é Rafael Soares. Nasci em 15 de novembro de 1969, em Ouro Preto, Minas Gerais. Segundo minhas mães adotivas, Maria e Cláudia Soares, fui adotado logo após o nascimento. Encontrei minha certidão de nascimento original, escondida entre documentos antigos após o falecimento delas em um acidente no ano passado. Nela, consta seu nome como minha mãe biológica. O mundo parou. As paredes da velha casa dos meus pais pareceram se fechar sobre mim. Um zumbido preencheu meus ouvidos, como se milhares de abelhas tivessem invadido minha cabeça. A carta continuava, falando sobre como ele gostaria de me conhecer, se eu estivesse disposta, sobre como não guardava ressentimentos,
sobre como apenas queria entender a sua história, suas origens, mas eu mal conseguia continuar lendo. Olhei para minha mãe, incapaz de formar palavras. Ela estava sentada à minha frente, as mãos agora cruzadas sobre a mesa, o rosto uma máscara de emoções conflitantes. Você sabia? Consegui finalmente perguntar, a voz quase inaudível. Ela não respondeu imediatamente. Seus olhos, que sempre foram tão duros e decididos, agora pareciam perdidos, vazios, como janelas de uma casa abandonada. Sua tia Inês tinha uma amiga, professora como ela, 2 mulheres que viviam juntas, sabe? Naquela época isso não era aceito. Elas não podiam adotar oficialmente, entende? Tua tia sugeriu, eu concordei, era o melhor para todos. O melhor para todos, repeti, sentindo o sangue ferver nas veias. Você me disse que meu filho tinha morrido. Vocês me disseram que ele tinha um problema no coração. E o que você ia fazer com uma criança aos 16 anos? Ia estragar sua vida. Ia jogar fora todo o futuro que seu pai e eu planejamos para você. Ele teve uma boa educação, uma boa vida. Olha só, está formado, parece um rapaz de bem. Naquele momento, tudo o que eu havia construído nos últimos 18 anos, o luto, a aceitação, a vida reconstituída, desmoronou como um castelo de cartas. A dor que senti não era nada parecida com o que eu conhecia até então. Era algo novo, monstruoso, que crescia dentro de mim como uma tempestade. Meu filho não havia morrido. Tinha crescido do outro lado da montanha, a menos de 100 quilômetros de mim, respirando o mesmo ar das Gerais, olhando para o mesmo céu estrelado. Cresceu chamando outras pessoas de mãe, sem saber que eu existia, que eu o amava, que eu acendia velas por ele todos os anos no dia do seu aniversário, pensando que era o dia de sua morte. Como você pôde fazer isso comigo? Perguntei, a voz subindo de volume, as lágrimas agora correndo livremente pelo meu rosto. Como pôde mentir assim? Como pôde ser tão cruel? Era meu filho, meu filho. Eu fiz o que achei melhor, ela respondeu, a voz quebrando pela primeira vez. Seu pai e eu, nós só queríamos te proteger. Você era tão jovem, Teresa. E essa criança, ela ia carregar o estigma a vida toda. Filho sem pai, de mãe solteira. Achamos que seria melhor assim para todos. Melhor para quem? Para você e papai? Para que ninguém na cidade soubesse da vergonha de ter uma filha que engravidou solteira? Para que pudessem manter as aparências? Ela baixou os olhos. Não respondeu. Não havia resposta que justificasse o que fizeram. Não havia perdão fácil para 18 anos de luto por alguém que estava vivo. O endereço dele estava no final da carta. Belo Horizonte. Meu filho vivia na mesma cidade que eu. Talvez tivéssemos cruzado nas ruas, nos ônibus, nas praças, sem nunca saber. Um anjo de porcelana que comprei para ele quando soube da gravidez ainda estava guardado no fundo de uma caixa, em um armário do nosso apartamento. Um pequeno tesouro preservado para um fantasma que, afinal, tinha carne e osso, tinha nome e rosto, tinha uma vida que não me incluía. Vou encontrá-lo, disse, levantando-me da mesa, dobrando cuidadosamente a carta e guardando-a junto com a foto. E nunca vou te perdoar por isso, mãe, nunca! Saí da casa dela sem olhar para trás, sem dizer adeus. As ruas de paralelepípedo de Mariana, que um dia foram meu lar, agora pareciam estranhas, hostis. Enquanto caminhava para a rodoviária, com a carta queimando no bolso do meu vestido, imaginei quantas outras mentiras como essa estavam enterradas naquela cidade de igrejas antigas e segredos bem guardados. No ônibus de volta para Belo Horizonte, li e reli a carta. Passei os dedos pela fotografia, tentando absorver cada detalhe daquele rosto que devia ter conhecido desde o primeiro dia. A dor e a raiva se misturavam com algo que não esperava sentir tão intensamente. Esperança. Uma esperança tão frágil e ao mesmo tempo tão forte que me fazia tremer. Meu filho estava vivo e queria me conhecer. Aquela noite, não dormi. Li e reli a carta de Rafael, passando os dedos trêmulos sobre a fotografia como se pudesse, de alguma forma,
recuperar o toque do bebê que me foi negado. O rosto dele tinha algo do Tiago, nas sobrancelhas grossas e no queixo, mas também havia traços meus, na curva do nariz e no formato dos olhos. Era como olhar para um espelho que mostrava não apenas o reflexo, mas também o passado e o futuro entrelaçados. Quando voltei para Belo Horizonte, contei tudo para Augusto. Foi a conversa mais difícil da minha vida, depois daquela de 16 anos atrás, quando anunciei minha gravidez aos meus pais. Ele estava sentado na beirada da nossa cama de casal, onde dividíamos sonhos e silêncios há 15 anos, suas mãos apertando os joelhos enquanto eu falava. Meu filho está vivo, Augusto. Eles mentiram para mim. Todos eles. Meu bebê nunca morreu. Entreguei-lhe a carta e a foto. Vi seus olhos se arregalarem por trás dos óculos. Vi suas mãos tremerem tanto quanto as minhas haviam tremido. Meu Deus, Teresa! Isso é! Como puderam fazer isso com você? Ele parecia genuinamente horrorizado, e isso me confortou um pouco. Pelo menos não estava sozinha na minha indignação. O que você vai fazer? Ele perguntou finalmente, devolvendo-me a carta e a foto com cuidado, como se fossem relíquias frágeis e preciosas. Vou encontrá-lo, respondi sem hesitação. Preciso ver meu filho, Augusto. Preciso explicar que não o abandonei, que não escolhi isso, que pensei que ele estava... que ele tinha... Não consegui terminar a frase. A dor era grande demais. O vazio deixado por aqueles 18 anos parecia um buraco negro que ameaçava me engolir por inteiro. E a Beatriz? O que vamos dizer a ela? Beatriz tinha 13 anos na época. Era uma menina doce, sensível, com meus olhos e o temperamento calmo do pai. Como explicar a ela que tinha um irmão mais velho? Como contar sobre a mentira, sobre a dor, sobre o passado que eu mesma mal conseguia enfrentar? Ainda não sei. Precisamos pensar com cuidado. Primeiro, quero conhecer o Rafael, entender quem ele é, o que ele quer. Depois decidimos como contar a Bia. Augusto assentiu, segurando minhas mãos entre as suas. Estou com você, Teresa, como sempre estive. Naquele momento senti por ele uma gratidão tão profunda que beirava o amor. Não aquele amor de romance que cantam nas músicas, mas um amor feito de companheirismo, de respeito, de estar junto nos momentos mais difíceis sem julgar, sem cobrar. Liguei para o número que Rafael havia deixado na carta. A mão tremia tanto que errei a discagem 2 vezes. Quando finalmente consegui, o telefone tocou 3, 4 vezes, e eu estava prestes a desligar quando uma voz jovem masculina atendeu. Alô? Aquela simples palavra fez meu coração saltar. Era a voz dele, a voz do meu filho, um som que nunca tinha ouvido antes, mas que pareceu imediatamente familiar, como se meu corpo, meu sangue o reconhecesse. Alô? É o Rafael? Minha voz saiu trêmula, quase inaudível. Sim, quem gostaria? Aqui é a Teresa. Teresa Alvarenga. Eu recebi sua carta. O silêncio do outro lado da linha foi tão denso que por um momento pensei que a ligação tinha caído. Então, ouvi uma respiração profunda. Senhora Teresa, eu não esperava que respondesse tão rápido. Como poderia não responder? É meu. Você é meu. Filho. Ele completou a frase por mim, a voz agora carregada de uma emoção contida. Pelo menos é o que diz na certidão que encontrei. É verdade. Você é meu filho. Mas eu preciso que você saiba que não foi como pode ter imaginado. Eu não te abandonei, Rafael. Eles me disseram que você tinha morrido, no parto. Eu passei 18 anos acreditando que... Minha voz falhou. E as lágrimas vieram de novo, incontroláveis. Do outro lado da linha, ouvi um som abafado, como se ele também estivesse lutando contra uma emoção forte. Podemos nos encontrar? Perguntei finalmente. Tem tanta coisa que precisamos conversar, tanto que quero te explicar. Sim, ele respondeu. E havia uma urgência em sua voz que refletia a minha. Quando a senhora puder? Amanhã? Amanhã está ótimo. Marcamos de nos encontrar numa praça em frente à Biblioteca Pública de Belo Horizonte, no bairro da Savassi. Um lugar neutro, seguro para ambos. Afinal,
Éramos estranhos um para o outro, apesar do sangue compartilhado. Naquela manhã de domingo, coloquei meu melhor vestido, aquele azul de algodão com flores pequenas que Augusto dizia que combinava com meus olhos. Prendi os cabelos, já pintados, para esconder os primeiros fios brancos. Quis estar bonita para meu filho, como se isso pudesse compensar de alguma forma a ausência de todos aqueles anos. O caminho de ônibus até a Savassi nunca pareceu tão longo. Cada sinal vermelho, cada parada era uma tortura. O que diria a ele? Como explicar 18 anos de ausência? Como contar sobre a mentira sem fazê-lo odiar toda a minha família? E, o mais importante, ele me aceitaria como mãe? Cheguei cedo, sentei num banco sob uma mangueira frondosa. O coração batia tão forte que eu podia sentir a pulsação nos ouvidos. As mãos suavam. A bolsa em meu colo parecia pesar toneladas. Dentro dela, eu levava um pequeno álbum com fotos minhas de quando era jovem, uma carta que escrevi durante a madrugada e um pequeno anjo de porcelana que comprara para ele no dia em que soube da gravidez e que guardara todos esses anos. O relógio da praça bateu 10 horas. Olhei ao redor, ansiosa, tentando identificar entre os transeuntes o rapaz da fotografia. A praça estava cheia de pessoas aproveitando o domingo ensolarado. Crianças corriam, casais de mãos dadas passeavam lentamente, idosos jogavam damas em mesas de concreto. Era um cenário tão normal, tão cotidiano, para um momento que para mim era extraordinário. Então eu o vi. Vi quando ele se aproximou, olhando ao redor, procurando por alguém que nunca tinha visto antes. Alto como o pai, com os cabelos escuros e os ombros largos. Usava jeans e uma camisa branca simples. Quando nossos olhos se encontraram, não houve dúvida. Algo no âmago do meu ser o reconheceu instantaneamente, como se um fio invisível ligasse meu coração ao dele. Rafael, chamei levantando-me com as pernas bambas. Ele parou na minha frente, a alguns passos de distância. Eram os olhos do Tiago, mas o olhar era outro, mais maduro, mais profundo, carregado de perguntas. Senhora Teresa? Sou eu, respondi a voz embargada. Sua mãe? Ficamos ali, parados, separados por menos de 1 metro e por 18 anos de ausência. Nenhum de nós sabia o que fazer a seguir. Parte de mim queria abraçá-lo, segurar seu rosto entre minhas mãos, dizer que nunca quis abandoná-lo. Mas outra parte temia a rejeição, o ódio que ele poderia sentir por uma mãe que nunca procurou por ele. Foi ele quem quebrou o silêncio, a voz mais firme do que eu esperava. Por que você nunca me procurou? Ele perguntou, as mãos nos bolsos, o corpo levemente inclinado para frente, como se estivesse pronto para receber um golpe. Por que esperar todo esse tempo? Minhas mães, elas morreram ano passado. Eu poderia ter passado a vida toda sem saber de você. E então tive que dizer. Tive que contar que me disseram que ele havia morrido, que passei 18 anos acendendo velas para um túmulo vazio, que sonhava com ele, imaginando como teria sido, como seria sua voz, seu riso, seus primeiros passos. Tive que explicar sobre a mentira, sobre a tia Inês, sobre a vergonha de uma gravidez adolescente numa cidade pequena nos anos 60. Em todas as minhas orações, em todos os meus pensamentos, você estava lá, Rafael. Mas para mim, você era um anjo, não uma pessoa viva. Enquanto falava, vi seu rosto mudar. A desconfiança inicial dando lugar à surpresa, depois à raiva e, finalmente, a uma dor crua e exposta. Estão me dizendo que minha vida inteira foi construída sobre uma mentira, ele disse, passando as mãos pelos cabelos num gesto nervoso que era tão parecido com o de Tiago que me fez arrepiar. Minhas mães, elas sabiam? Elas participaram disso? Eu não sei, Rafael. Acredito que sim. Ou talvez tenham sido enganadas também? Não sei o que minha tia e a parteira lhes contaram. Talvez tenham dito que eu não queria te criar, que eu te abandonei. Mas isso não é verdade. Se eu soubesse, se ao menos imaginasse que você estava vivo, então você está me dizendo que não apenas perdi minhas mães no ano passado,
mas que elas talvez tenham me roubado de você, participado dessa mentira. A dor em sua voz era palpável. Ele estava tentando processar algo impossível de processar, tentando reescrever toda a narrativa de sua vida em questão de minutos. Lembrei-me do momento em que li a carta, do choque que senti. Para ele, devia ser ainda pior. Elas te amavam, Rafael. Disso não tenho dúvida. Te criaram, te educaram, fizeram de você o homem que é hoje. Talvez tenham acreditado que estavam fazendo o melhor para você. Como meus pais acharam que estavam fazendo o melhor para mim, era estranho me ver defendendo Maria e Cláudia, mulheres que eu nem conhecia, que tinham criado o filho que deveria ter sido meu. Mas naquele momento, senti que era importante. Rafael já estava sofrendo demais. Não precisava perder também a memória de suas mães adotivas. Sentamos naquele banco, sob a mangueira, e conversamos por horas. Ele me contou sobre sua vida, criado por 2 professoras dedicadas, numa casa cheia de livros e música na região da Pampulha. Teve uma infância feliz. Tinha acabado de entrar na faculdade de Direito. Suas mães haviam morrido num acidente de carro no ano anterior e foi arrumando os documentos delas que encontrou sua certidão de nascimento original, guardada numa caixa, junto com uma carta escrita por Maria, uma de suas mães, pedindo perdão pelo segredo. Na carta ela dizia que eu tinha sido um presente que elas receberam quando já não tinham esperança. Ele contou, os olhos marejados, que elas tinham medo que, se eu soubesse, pudesse querer procurar minha mãe biológica e acabasse sendo rejeitado. A ironia daquilo tudo era dolorosa demais. Todos nós, vítimas de uma mentira que começou com medo, com vergonha, com as regras rígidas de uma sociedade que não permitia desvios. E então, ele me fez a pergunta que eu mais temia. E meu pai? Ele também pensou que eu estava morto? Tiago, falei seu nome pela primeira vez em quase 20 anos. Ele nunca soube que você nasceu. Quando contei da gravidez, ele quis assumir, quis se casar comigo. Mas meus pais me levaram embora antes que pudéssemos nos encontrar novamente. Nunca mais o vi. Onde ele está agora? Não sei. A última notícia que tive foi que ele foi para São Paulo logo depois que desapareci. Rafael ficou em silêncio por um longo momento, absorvendo tudo aquilo. Seus olhos se perderam na paisagem da praça, como se estivesse vendo além das árvores, além do tempo. Tenho 2 perguntas, ele disse finalmente. Primeira, você quer mesmo me conhecer? Fazer parte da minha vida? Ou está aqui só para aliviar sua consciência? Quero conhecer você mais do que qualquer coisa nesse mundo, respondi sem hesitar. Você é meu filho, Rafael. Por 18 anos chorei sua perda. Agora que sei que está vivo, não quero perder nem mais um dia. Ele assentiu lentamente, como se estivesse avaliando a sinceridade das minhas palavras. Segunda pergunta, você vai me ajudar a encontrar o Tiago? Meu pai? A pergunta me pegou de surpresa. Não havia pensado nisso, em como seria procurar Tiago depois de tantos anos. Será que ele tinha se casado? Tido outros filhos? Como reagiria ao saber que nosso filho estava vivo? Vou, respondi depois de um momento. Se é isso que você quer, vamos procurá-lo juntos. O sol começava a se pôr quando finalmente nos levantamos daquele banco. Tínhamos apenas arranhado a superfície de tudo o que precisávamos dizer um ao outro. Havia 18 anos de histórias para contar, de perguntas para fazer. Posso te abraçar? Perguntei, sabendo que poderia receber um não como resposta. Afinal, para ele, eu ainda era quase uma estranha. Ele hesitou por um momento que pareceu uma eternidade. Então, deu um passo à frente e desajeitadamente me envolveu em um abraço. Foi como se um círculo invisível se fechasse. Apertei-o contra meu peito, sentindo seu coração bater junto ao meu, e chorei. Chorei por todos os abraços que não demos, por todas as noites que não pude colocá-lo para dormir, por todas as dores que não pude curar com um beijo. Quando nos afastamos, ele tinha os olhos vermelhos, mas havia algo novo ali, talvez o começo de uma compreensão, ou pelo menos a vontade de compreender. Preciso de tempo, ele disse, para processar tudo isso. Todo o tempo que você precisar, respondi. Esperei 18 anos.
Posso esperar mais. Trocamos números de telefone e ele prometeu ligar quando estivesse pronto para conversarmos novamente. Observei-o se afastar pela praça, carregando o pequeno anjo de porcelana que eu lhe dera. E senti uma mistura de alegria e dor tão intensa que mal conseguia respirar. Quando cheguei em casa, Augusto me esperava na sala, com Beatriz dormindo no quarto, alheia a tudo o que havia acontecido. Olhou para meu rosto e soube, sem que eu dissesse uma palavra, que meu mundo havia mudado completamente. E agora? Ele perguntou, segurando minhas mãos. Agora, respondi, com uma determinação que não sentia há anos. Preciso encontrar o Tiago. Nas semanas seguintes, Rafael e eu nos encontramos mais vezes. Cada encontro era uma descoberta, uma peça do quebra-cabeça que íamos montando juntos. Ele me mostrou fotos de sua infância, me contou sobre suas mães, sobre seus sonhos de se tornar advogado de direitos humanos. Sempre senti que havia algo em mim que não se encaixava. Ele me disse uma vez, enquanto tomávamos café numa padaria. Algo que não conseguia explicar. Agora entendo por quê. Pouco a pouco, nossa relação foi se construindo. Não era uma relação de mãe e filho convencional. Havíamos perdido essa oportunidade. Era algo novo, delicado, que exigia paciência e compreensão de ambos os lados. E juntos, começamos a busca por Tiago. Eu precisava encontrá-lo não apenas por Rafael, mas por mim mesma, para fechar um ciclo que começou numa noite de carnaval em Mariana, 18 anos atrás. Para contar a verdade que ele, assim como eu, merecia saber. Parte 5. Conclusão. Resolução e reflexão final. Encontrar Tiago não foi fácil. Em 1987, não tínhamos internet, redes sociais ou celulares. Era um tempo em que as pessoas podiam desaparecer completamente, deixando apenas rastros de memórias nas cidades por onde passavam. Como procurar alguém que não queria ser encontrado? Ou que, talvez, nem soubesse que havia alguém procurando por ele? Comecei pelo óbvio. Voltei a Mariana e procurei a família dele. A oficina onde ele trabalhava com o pai já não existia mais. No lugar, havia uma loja de roupas. A casa onde morava com a mãe pertencia agora a outros donos. Conversando com antigos moradores, descobri que o pai havia falecido há anos, vítima da cirrose que já o atormentava quando Tiago era adolescente. A mãe, Dona Jurema, tinha se mudado para o interior de São Paulo para viver com uma irmã. Foi seu Olavo, antigo dono do bar da esquina, quem me deu a informação mais preciosa. O nome da cidade para onde Dona Jurema havia se mudado. E o sobrenome completo de Tiago, Mendonça dos Santos. Anotei tudo com cuidado, agradeci com um abraço apertado e voltei para Belo Horizonte com um fio de esperança. Consegui o endereço de Dona Jurema com antigos vizinhos e escrevi uma carta. Não mencionei Rafael diretamente. Apenas disse que era Teresa, de Mariana, e que precisava entrar em contato com o Tiago por um assunto importante. Deixei meu endereço e telefone, e esperei. Semanas se passaram até que recebi uma resposta. Não dela, mas do próprio Tiago. A carta veio em um envelope simples, com o nome do remetente escrito em letra masculina e apressada. Quando vi aquele nome, Tiago Mendonça dos Santos, minhas mãos tremeram tanto que mal consegui abrir o envelope. Nunca esqueci você, dizia a carta com aquela caligrafia que, mesmo após tanto tempo, reconheci instantaneamente. Por muito tempo, quis acreditar que você tinha partido por escolha própria. Era mais fácil assim, mais fácil do que pensar que seus pais a levaram contra sua vontade. Quando soube que você estava me procurando, meu coração quase saiu pela boca. Se estiver lendo isso, é porque finalmente tomei coragem para responder. O que poderia ser tão importante depois de tantos anos? No final da carta, ele deixou um número de telefone. Liguei no mesmo dia, as mãos tremendo sobre o disco do telefone. 3 toques, 4, 5. E então, sua voz. Mais grave do que eu lembrava, mas ainda com aquele sotaque mineiro que o tempo em São Paulo não conseguiu apagar. Tiago? É a Teresa. Um silêncio. Apenas o som de sua respiração. Então,
Um suspiro profundo. Teresa, pensei que nunca mais ouviria sua voz. Conversamos por mais de 1 hora. Contei apenas que precisava vê-lo, que havia algo importante que só poderia ser dito pessoalmente. Ele agora morava em Campinas. Era engenheiro formado pela Unicamp. Tinha casado e se divorciado. Não tinha outros filhos. Posso ir até Belo Horizonte? Ele ofereceu. Tenho uma viagem a negócios para lá no próximo mês. Marcamos de nos encontrar em um hotel no centro da cidade. Pedi a Augusto que ficasse com Beatriz naquele dia. Ele entendeu, como sempre entendia. Vai com Deus, ele disse, me dando um beijo na testa antes de eu sair. Faça o que precisa fazer. Quando finalmente nos encontramos no saguão daquele hotel em São Paulo, era como se o tempo tivesse congelado e derretido ao mesmo tempo. Ele tinha algumas rugas ao redor dos olhos, cabelos mais curtos, mas o sorriso continuava o mesmo, aquele que tinha feito meu coração disparar tantos anos atrás, no Carnaval de Mariana. Me perdoe por não ter te procurado mais, ele disse, segurando minhas mãos. Fui à sua casa várias vezes depois que você sumiu. Seu pai me ameaçou. Disse que você tinha ido estudar longe e não queria me ver. Depois de um tempo, parei de tentar. Como você poderia? Eu simplesmente desapareci. Meus pais nunca permitiriam que você me encontrasse. Sentamos em uma mesa afastada na cafeteria do hotel. Pedi um café, ele pediu uma água mineral. Suas mãos, agora calejadas de um jeito diferente, não mais do trabalho na oficina, mas de desenhos técnicos e canetas, inquietas sobre a mesa. O que aconteceu, Teresa? Por que me procurar agora, depois de tanto tempo? Respirei fundo. Era o momento. Tiago, quando fui levada de Mariana, eu estava grávida. Vi seus olhos se arregalarem, suas mãos pararem no ar, como se o tempo tivesse congelado por um instante. Um filho? Meu? Ele perguntou, a voz quase sumindo. Sim, um filho nosso. E então contei tudo. Sobre o parto em Ouro Preto, sobre a mentira de que o bebê havia morrido, sobre os 18 anos de luto. E, finalmente, sobre a carta de Rafael, sobre nosso encontro, sobre o desejo dele de conhecer o pai. Quando contei a ele sobre Rafael, sobre a mentira, sobre nosso filho que cresceu chamando outras mulheres de mãe, vi algo quebrar dentro dele. O homem forte à minha frente chorou como criança, pela perda de algo que nem sabia que tinha. A chance de ver seu filho crescer, de ensiná-lo a andar de bicicleta, de ser chamado de pai. Meu filho está vivo e quer me conhecer? Ele perguntou entre lágrimas, segurando minhas mãos com tanta força que chegava a doer. Sim, está esperando sua resposta. Ele se parece tanto com você, Tiago. Tem seu queixo, suas sobrancelhas, seu jeito de passar a mão pelo cabelo quando está nervoso. Tiramos o resto do dia para conversar, para compartilhar 18 anos de histórias, para chorar juntos pelo tempo perdido e para planejar o encontro entre pai e filho. Foram precisos 3 meses até que Rafael concordasse em conhecer Tiago. O encontro aconteceu em nossa casa com Augusto presente. Meu marido, que com sua generosidade infinita, entendeu que havia espaço em nossas vidas para curar esta ferida antiga. Ver pai e filho frente a frente foi como assistir a um espelho através do tempo. Os mesmos gestos, a mesma forma de franzir a testa quando estavam pensativos, o mesmo modo de inclinar a cabeça quando escutavam algo interessante. Conversaram formalmente no início, depois com mais naturalidade. Descobriram que ambos adoravam carros antigos, que tinham a mesma risada grave, que compartilhavam até mesmo o gosto por café com canela. Antes do final da noite, já compartilhavam histórias e risos. Rafael mostrou um projeto de faculdade. Tiago falou sobre seu trabalho. Era como se uma porta tivesse sido aberta para um universo paralelo. Um universo onde eles nunca tinham sido separados. Naquele mesmo ano, contamos tudo para Beatriz. Minha filha, com a sabedoria que às vezes só os jovens possuem, abraçou o irmão recém-descoberto com uma aceitação imediata e completa, como se sempre tivesse sabido de sua existência. Sempre quis um irmão mais velho, ela disse simplesmente, abraçando Rafael com força. Para ela, que cresceu sozinha,
Ter um irmão era um presente, não uma complicação. A verdade é que construir relacionamentos é como costurar retalhos. Meu antigo sonho de costureira, finalmente encontrando uma metáfora real na minha vida. Cada ponto dado com cuidado, cada emenda feita com paciência. Durante os anos seguintes, fomos tecendo novos laços, criando uma família expandida, imperfeita, mas sincera. Rafael se formou em Direito. Tiago compareceu à formatura, assim como Augusto, Beatriz e eu. Na foto oficial estamos todos juntos. Uma configuração familiar que ninguém poderia ter previsto, com Rafael no centro, ostentando a beca, ladeado por 2 pais e uma mãe que o amavam de formas diferentes, mas igualmente verdadeiras. Mais tarde, quando Rafael se casou com Fernanda, uma colega de faculdade, dançou comigo e com Tiago na festa e nos apresentou formalmente como seus pais. Foi um momento de redenção, de aceitação, de paz. Como se todas as peças finalmente tivessem encontrado seu lugar no quebra-cabeça da nossa história. Quanto à minha mãe, o perdão veio de forma mais lenta e complicada. Por muito tempo, não conseguia olhar para ela sem sentir uma pontada de raiva. Ela conheceu Rafael apenas 5 anos depois da nossa reconciliação. Um encontro tenso, carregado de emoções não ditas, de culpas e ressentimentos. Mas com o tempo, Rafael, com sua alma generosa, foi capaz de entender o contexto, de ver além da dor, de aceitar aquela avó tardia em sua vida. Minha mãe partiu deste mundo há 5 anos, com 92 anos, mas nos reconciliamos antes. Não por ela ter mudado de opinião, até o fim achava que tinha feito o que era melhor, mas porque eu entendi que, a seu modo distorcido, com as limitações de seu tempo e criação, ela tentou me proteger. Porque reconheci que guardar mágoa era como carregar uma pedra pesada no coração, e eu já havia carregado peso demais. Minha tia Inês nunca pediu perdão. Nunca admitiu ter participado da mentira. Quando a confrontei, anos depois, ela apenas disse: "O que está feito, está feito. Não se pode mudar o passado." Mas seu silêncio disse tudo o que precisávamos saber. Ela morreu sozinha como viveu, uma mulher amarga que nunca soube o que era receber ou dar amor verdadeiro. Maria e Cláudia, as mães adotivas de Rafael, nunca conhecemos em vida. Mas através das histórias dele, das fotografias que nos mostrou, dos objetos que guardou, aprendemos a respeitá-las e, de certa forma, a amá-las também. Elas deram a Rafael o que eu não pude dar: uma infância feliz, uma educação sólida, princípios fortes. Em vez de rancor, aprendi a sentir gratidão. Hoje, aos 72 anos, sentada nesta varanda em Ouro Preto, cidade onde voltei a morar depois que Augusto partiu, há 3 anos, vejo a vida de forma diferente. O destino tem um jeito curioso de dar voltas, não é mesmo? Acabei retornando a esta cidade, que foi cenário da maior dor da minha vida, mas que agora é palco da minha velhice tranquila. Tenho 4 netos maravilhosos, 2 da Beatriz, 2 do Rafael, crianças que crescem sabendo toda a história sem segredos, sem mentiras, que sobem no meu colo para pedir que conte de novo a história de quando vovó e vovô se encontraram depois de tantos anos, que olham fotografias antigas e apontam semelhanças entre si e pessoas que nunca conheceram. Tiago e eu nunca voltamos a ser um casal, claro. O que tivemos foi um amor de juventude, intenso e verdadeiro, mas não era para ser nosso destino ficarmos juntos. Ele se casou novamente alguns anos depois com uma professora universitária e hoje mora em Florianópolis. Somos amigos próximos, unidos para sempre pela dor compartilhada e pelo filho que nos conecta. Nas festas de família, ele está lá, assim como sua esposa, que nunca demonstrou ciúmes dessa história peculiar. O que aprendi depois de tudo? Que a verdade sempre encontra seu caminho, mesmo que leve 18 anos. Que o amor resiste, mesmo quando enterrado sob camadas de dor. Que perdoar não significa esquecer, mas escolher não deixar que o passado defina quem somos hoje. Aprendi também que as famílias não são apenas as que o sangue constrói,
mas as que o coração escolhe. Que os laços mais fortes são aqueles tecidos com verdade, mesmo quando ela chega tarde. Que é possível amar de formas diferentes, igualmente válidas, como amei Tiago na juventude, Augusto na maturidade, meus filhos e netos em todas as fases. Talvez a lição mais importante seja que nossas vidas não são feitas apenas do que nos acontece, mas principalmente do que fazemos com o que nos acontece. A menina de 16 anos que chorou a perda de um filho que estava vivo deu lugar a uma mulher que, mesmo com cicatrizes, aprendeu a transformar dor em sabedoria, mágoa em compaixão. Minha vida deu voltas que eu jamais poderia imaginar. Houve momentos em que o fardo parecia pesado demais para carregar. Como naquela noite em que voltei para casa, após saber que meu filho estava vivo, e passei horas olhando para as velas que acendi por anos para um fantasma, me perguntando como poderia sobreviver à revelação de tamanha mentira. Ou naquela tarde em que Rafael me ligou dizendo que não estava pronto para me ver novamente, que precisava de mais tempo, e pensei que o tinha perdido para sempre, uma segunda vez. Mas hoje, sentada nesta varanda com vista para as igrejas barrocas de Ouro Preto, ouvindo o sino da Nossa Senhora do Carmo tocar 6 horas da tarde, com um bordado no colo e a xícara de café com canela já fria na mesinha ao lado, posso dizer que valeu a pena. Cada lágrima, cada noite de insônia, cada confronto difícil, tudo valeu a pena para ter Rafael em minha vida, para conhecer meus netos, para fazer as pazes com o meu passado. Olho para as fotos no álbum de couro que sempre mantenho por perto. Tiago e eu tão jovens, Rafael nos braços de suas 2 mães, Maria e Cláudia, em seu primeiro aniversário, Beatriz de vestido branco ao lado do irmão no dia da primeira comunhão, nossos netos correndo pelo quintal da casa em Belo Horizonte, Augusto sentado nesta mesma cadeira de balanço, poucos meses antes de partir. São fragmentos de uma história que não é perfeita, que não seguiu o roteiro que imaginei, mas que é minha, nossa, verdadeira. Quando Rafael vem me visitar com sua esposa e filhos e me chama de mãe, ainda sinto um calafrio. É uma palavra que demorou tanto para ouvir que parece de outro mundo. Ele continua chamando Maria e Cláudia de minhas mães também, e isso não me incomoda. O coração, aprendi, tem espaço infinito para amar. É curioso como o tempo muda nossa perspectiva, não é? Quando jovem, eu pensava que havia apenas um caminho certo a seguir, que a felicidade tinha um formato específico, que os erros e as dores eram apenas obstáculos a evitar. Hoje sei que são justamente nossas cicatrizes que nos dão caráter, que as curvas inesperadas do caminho muitas vezes nos levam a paisagens mais bonitas do que poderíamos imaginar. Às vezes, nas tardes mais quentes, quando o sol bate nas pedras da rua e cria aquele reflexo dourado tão típico de Ouro Preto, fico pensando em como teria sido se tudo fosse diferente. Se tivesse fugido com o Tiago, se tivesse enfrentado meus pais, se tivesse criado Rafael desde bebê. Seria melhor? Seria pior? Impossível saber. O que sei é que o tempo, esse velho tecelão, acabou costurando os retalhos soltos da nossa história de um jeito que, embora imperfeito, trouxe alguma beleza. Minha filha Beatriz diz que devo escrever um livro. Sua história precisa ser contada, mãe. Para outras mulheres, para outras famílias que passaram por algo parecido. Talvez um dia eu faça isso. Por enquanto, me contento em compartilhá-la com vocês, aqui, nesta conversa ao pé do ouvido. Se há uma coisa que desejo para vocês que me leem, é que não deixem o medo das pessoas ou os julgamentos da sociedade definirem suas escolhas. Que encontrem coragem para falar quando o silêncio é mais fácil. Que busquem a verdade, ainda que ela demore a vir à tona. Que tenham a sabedoria para ver além das aparências e a compaixão para perdoar os outros e a si mesmos. E mais que tudo, que entendam que nunca é tarde demais para recomeçar, para corrigir rumos, para buscar o que foi perdido. 18 anos se passaram até que eu pudesse abraçar meu filho novamente. 18 anos de velas, de lágrimas, de perguntas sem resposta. Mas quando finalmente aconteceu,
Quando finalmente senti seus braços ao meu redor, soube que aquele momento valia cada segundo de espera. Daquele bebê que não pude segurar, nasceu um homem que hoje segura minhas mãos enrugadas com carinho. Das mentiras que nos separaram, nasceu uma verdade que nos uniu. Da dor que parecia não ter fim, nasceu uma paz que carrego comigo nos meus dias de outono. O tempo, esse tesouro que só entendemos o valor quando já gastamos muito dele, é a única coisa que não podemos recuperar, por mais que a vida nos dê segundas chances para tudo o mais. Mas podemos sim fazer com que cada minuto que nos resta conte. Podemos transformar o arrependimento em aprendizado, a ausência em presença consciente, o passado em alicerce para um futuro melhor. Agora, enquanto as luzes se acendem nas janelas das casas coloniais e a brisa fresca da noite mineira balança as folhas das árvores no meu quintal, sinto uma gratidão imensa pela vida, com todas as suas imperfeições e surpresas. Pelo filho que perdi e reencontrei. Pela filha que criei com amor. Pelo companheiro que esteve ao meu lado nas horas mais difíceis. Pelas mães do meu filho, que o amaram quando eu não pude. Pelos netos que me chamam de vovó Teresa e pedem para ouvir histórias de um tempo que nem consigo acreditar que vivi. E se minha história tocou seu coração como toca o meu todas as vezes que a conto para meus netos, compartilhe-a com alguém que você ama. Porque histórias como essas precisam ser contadas para que outras Teresas, outros Rafaéis, outros Tiagos possam encontrar seu caminho de volta uns aos outros, antes que 18 anos se passem. Para que outras famílias entendam que os laços verdadeiros resistem ao tempo, à distância, até mesmo às mentiras mais dolorosas. Porque, no fim das contas, o que fica não são os erros que cometemos, as dores que sofremos ou as lágrimas que derramamos. O que fica é o amor que conseguimos dar e receber apesar de tudo. E isso, meus queridos, ninguém, nem mesmo o tempo, pode nos tirar.